quando nós acreditamos que eu posso viver essa vida poderosa, eu posso viver uma vida extraordinária, um casamento extraordinário, ter uma família extraordinária, eu posso. Tudo é possível ao que? Eu posso, estou determinado, estou comprometido. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe demais a vida de todos vocês, que Deus abençoe os projetos de conquistas para 2023, que vocês peguem essa canção, a letra dessa canção, que o significado de Shalom é exatamente isso, paz. E é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Diga isso comigo, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Vamos completar? Diga tudo novo. Quem está determinado a viver tudo novo? Esse é o Espírito. Esse é o Espírito. E não é interesse, é determinação. Interesse não vai mudar a vida de ninguém. O famoso gostaria não muda a vida de ninguém. Mas quando a pessoa diz, não, eu estou determinado, eu quero tudo novo na minha vida, eu quero um ano novo, eu quero resultados novos, e eu não vou aceitar nada quebrado, eu não vou aceitar nada faltando, eu não vou aceitar nada fora do lugar, e realmente pegar para resolver isso, você vai ver um fluir na sua vida em todas as áreas. Hoje voltamos aqui, eu e a pastora Liliane, hoje reunião do cultivo familiar, orando com vocês, abençoando. Não vou deixar vocês sair daqui sem ungir vocês hoje, e vamos ungir nas próximas semanas, com um propósito realmente de ajudá-los a mudar aquilo que precisa ser mudado, ajustar aquilo que precisa ser ajustado, parar de... Você sabe, tem uma coisa que a gente vê acontecendo na vida das pessoas. As pessoas se acostumaram a viver só de imagem, viver de aparências, e põe uma força gigantesca para viver de aparências. É uma força gigantesca, você tem que pagar um preço tão alto para viver de aparências, e isso vai chegar uma hora que não dá para sustentar. Então é muito melhor pagar o preço para viver de verdade. Não é verdade? Para viver uma vida de verdade. Uma vida abençoada de verdade, vitoriosa de verdade, ser próspero de verdade, ser feliz de verdade, um casamento ajustado de verdade. Porque viver de aparência não dá certo, vai arrebentar mais dia menos dia, isso não funciona. Isso é casca, então não funciona. Essa semana alguém me mandou um vídeo, e eu nem tinha visto esse vídeo, mas a chamada do vídeo é que o vídeo é algo surreal. É algo que impactou a vida de muita gente. Eu, sinceramente, não me impactou o vídeo. Mas o vídeo me chamou atenção para uma coisa. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. Coloca aqui, por favor. Você cara a cara com Jesus. Loving can hurt. Loving can hurt. Qual seria a sua reação se estivesse face a face com Jesus? But it's the only thing that I know. Imagine você nesse momento. When it gets hard, you know it can Qual get seria a sua hard reação? sometimes.
is the only thing that makes us feel alive. Quais sentimentos viriam à tona? We keep this love in a photograph. Um choque imediato? We make these memories for ourselves. Where our eyes are never closing. Uma mistura de Hearts are sentimentos? never broken. And time's forever frozen still. So you Arrependimentos, tristezas, lembranças boas? Talvez o choro seria inevitável. Será que fiz tudo certo na vida? Com certeza todas essas dúvidas viriam em sua mente, na sua mente. Somos fracos, indefesos nessa vida. A sensação de impotência perante o que ele representa é inevitável. De forma incontrolável, queremos seu colo, seu perdão por toda a nossa ingratidão. Sem a capacidade mental de compreendê-lo, ele sempre vai estar lá de braços abertos por nós. As lágrimas serão o desabafo de uma alma cansada e carente, mas amor verdadeiro. Um amor real, daquele que deu a própria vida por todos nós e muitos não conseguem entender. Imagine se esse contato acontecesse entre ele e você. Você suportaria tamanha emoção? Um amor que transborda a alma, que nos traz de volta a essência da vida. Quão somos insignificantes perante ela. Sinta a sua presença. Acalma o teu coração. Ele sempre esteve, sempre estará vivo em você. Agora me diz, qual seria a sua reação? Se isso literalmente acontecesse com você, ele vive em nós. Então, acho que impactou muita gente esse vídeo. Só que eu fiquei pensando numa coisa. Ainda quem me mandou, eu mandei essa mensagem. Mandei os versículos. Está chegando o momento que isso vai acontecer. Está chegando o momento que nós o veremos face a face. Ele diz, eis que em breve venho. E aí? E aí? Guarda a tua coroa para que ninguém tome o teu lugar. Se nós temos a oportunidade de ajustarmos tudo, de buscar esse shalom, essa paz, de trabalhar para que nada esteja faltando, nada esteja quebrado, nada esteja fora do lugar, por que não fazemos? Por que não fazemos isso agora? Eu sinceramente, eu olho esses vídeos, eu vou respeitar a emoção de algumas pessoas, só que eu não acho que seja verdadeiro. Por quê? É como o filme
da paixão de Cristo. As pessoas se derramam em lágrimas por ver o sofrimento de Jesus. Só que quando saem de lá são as mesmas. Não é verdade? Quando saem de lá, nada mudou dentro delas. Teve aquele momento de emoção, só emoção, mas muitos não olham para aquilo e dizem assim, eu vou fazer isso na minha vida, vai valer a pena. Isso não será em vão. Eu não vou permitir que na minha vida seja em vão. Eu vou pagar o preço. Eu vou carregar a minha cruz. Diga comigo, seja implacável. Temos a totalidade de Cristo em nós. Então, a totalidade de Cristo. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão, diga comigo a palavra, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, em voz alta, reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinarão em ano da unção de governo. Cristo é o cabeça da igreja. O corpo é a igreja. Eu vou fazer essa pergunta, nós fizemos ela recentemente. Tem como cabeça ser vitorioso e corpo ser derrotado? Se somos um só? Como cabeça pode ser vitorioso e o corpo ser derrotado? Como cabeça pode ser forte e o corpo fraco? Somos um só. No Éden, Deus fez o homem e deu ordem, uma direção, um poder, domine sobre tudo. E aí, falando do cultivo familiar, e não é só isso, não se preocupe, nós estamos num propósito, mas nós precisamos entender algumas coisas e trabalhar isso com muita força. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Pois o marido, diga comigo, é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, diga comigo, ame cada um a sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Meu Deus, vamos pensar, vamos trabalhar assim, ó. Quando eu disse, para a gente viver de aparências, a gente tem que botar muita força. Então, se já temos que fazer força, vamos fazer forças para viver algo real e verdadeiro. Aí vale a pena. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Cristo deu a vida pela igreja, amou de tamanha forma que deu a vida por ela. Ele cuida dela, ele protege, ele sustenta. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, o que está escrito? Ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Um só.
Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher, diga comigo, vamos ler todos juntos o versículo? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Vamos lá, se eu me amo, eu não faço mal a mim. Eu quero o melhor para mim. Não é verdade? Eu quero o melhor. E a mulher trate o marido como? Olha, se a gente pegasse só esse versículo aqui, ó, e trabalhasse só esse versículo aqui, os problemas estavam resolvidos. Boa parte dos problemas estariam resolvidos. Nada estaria quebrado, Nada estaria faltando. E nada fora do lugar. E qual é o problema disso tudo? Pedro 3,7 diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil. Esse é um princípio, diga comigo, tratem-nas com honra. O princípio da honra. O princípio da honra, não quebre. A gente aprende que é o seguinte: quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. É assim que acontece. Quando você quebra um princípio, esse princípio vai te quebrar. Trate-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Lê o resto, por favor. Mais alto, de forma que não... Isso aqui, eu costumo dizer, isso aqui é a trava de muita gente. Muita coisa travada. Muitas coisas interrompidas. Bloqueadas. Porque é um princípio quebrado. Por que nós precisamos ajustar? Aqui tem um conselho para homens e mulheres. Para ambos. Porque a palavra ela vai se cumprir. Todos nós queremos uma vida abundante, uma vida próspera. Todos nós queremos ser cabeça, todos nós queremos paz. Mas tem coisas que nós não temos como ignorar. Se eu quebro o princípio, esse princípio também vai se cumprir na minha vida. Pode falar. Aqui a gente leu, o bispo leu que no Éden, Deus fez o homem e a mulher. E é bom a gente lembrar que a mulher saiu do homem. E, quer dizer, primeiro ele tirou, te formou, e olha que interessante. Então era uma metade, que ficou outra metade. Depois o que ele fez? Parece até uma confusão na nossa cabeça. Volte a ser um de novo. Volte a ser um de novo. Só que ele fez de um só, dois, para que se completasse. Por que eu estou falando isso? No versículo 31 que a gente leu aqui, falou para que se torne uma só carne. A princípio era uma carne só. E é preciso haver esse ajuste, porque o que fala em Mateus? A lei da concordância. Então, princípios são quebrados quando fala para honrar. Princípios são quebrados quando a gente não honra, né? Princípios são quebrados quando não há concordância entre os dois. Ah, mas a gente pensa diferente. É para pensar diferente. Duas cabeças, pensando diferente, vão mais adiante. Eu e o bispo somos muito diferentes em várias coisas. Eu tenho mais energia para umas coisas, ele tem mais energia para outras. E quando um está com um propósito, outro levanta. Então, é necessário, muitas vezes, as diferenças. Mas é importante que seja uma carne só. Enquanto a gente não entender que temos que viver em concordância, porque Deus nos olha assim. Porque aí, quando nós ligamos aqui na terra, tudo é ligado nos céus.
Aí você fala, né? Você mostrou o vídeo. Eu não fico impactada, mas eu ainda fiz uma pergunta para ele. Deus está nos olhando. A gente tem que viver literalmente como se Jesus estivesse aqui. Ele não está aqui fisicamente. O Espírito Santo habita em nós. Mas os olhos do Senhor passam por toda a terra. Aí eu perguntei com muita sinceridade a ele, e eu pergunto a mim, em primeiro lugar. Será que eu pratico 100% a palavra? Porque se eu praticar, eu vou governar. Porque eu vou voltar para o princípio de tudo. Porque Deus criou o homem e a mulher para reinar. E graças a Deus, que é o tema da palavra, a totalidade de Cristo em nós, que nós podemos reinar hoje, mesmo pós o pecado de Adão. E só para depois passar para você, para eu concluir o raciocínio. Não, o microfone é todo seu. Esse né? Já estou suando aqui. Às vezes a gente não quer aceitar essa hierarquia, que não é bem uma hierarquia de, vamos falar assim, que vem oprimir, mas o bispo, ele é o cabeça da minha vida. Como Jesus é o cabeça dele, ele tem uma responsabilidade muito grande. E ele é como se fosse o telhado da minha casa. Ele precisa me proteger. Como muro de proteção. E eu sou a coluna do lar, a qual eu sei das minhas obrigações perante a palavra. Mas eu posso fazer muitas coisas que diz ao meu respeito, como diz a palavra, porque eu o honro quando eu cuido daquilo que é meu, daquilo que é minha parte como esposa. Porque, como diz a palavra, a mulher é a coroa do marido. E aí, só para concluir o raciocínio, essa totalidade da graça, gente, a gente está numa fase, como a gente pregou sobre Kairos, é o momento oportuno, o momento certo agora, porque nós temos só ouvido notícias ruins, mas as promessas do Senhor são boas para o povo de Deus, porque as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre a igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós, a igreja é a família. Por isso que é momento de fortalecer marido e mulher, fortalecer familiar. Quando as famílias estão fortalecidas, a igreja está forte. Quando eu meditei nessa palavra da totalidade da graça, você fecha o cerco total, a totalidade entre marido e mulher, entre a família e a igreja. Eu não sou nada sem Cristo, eu não sou nada sem meu marido, e nós, a igreja com Cristo, somos a maioria. Faço-me entender? É necessário eu entender a posição de cada um de nós. E eu e ele somos um, nos tornamos completo. E nós com Cristo somos imbatíveis. Aí vamos governar. Aí a pergunta que eu fiz para mim hoje, será que realmente eu vivo 100% isso? Diga comigo, o final das coisas é melhor que o início. Então vamos lá, se o final é melhor do que o início, tem coragem de perguntar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu companheiro aí, se agora está melhor do que antes? Hoje é melhor do que foi no início? Antes de Cristo, depois de Cristo, né? E antes do Senhor e depois do Senhor, está melhor? Por que não? O que está quebrado? O que está faltando? O que está fora do lugar? Diga shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, o que precisamos fazer? Porque tem que ser melhor. Porque se o final das coisas é melhor do que o início,
Por que não está? Para você terminar bem, você tem que viver bem. Diga comigo, para terminar bem, eu preciso viver bem. Então, coloque isso dentro de você. Eu preciso viver como um cidadão do céu. Eu preciso viver reinando agora, nesta vida. Porque começa pela governo, unção de governo. Qual é a primeira coisa que nós vamos governar? Qual é? Então, governa as emoções, governa a língua, temperamento. É assim. Como é que nós vamos governar fora se a gente não consegue governar dentro? Não há autoliderança. Esse é um treinamento. Nós encontramos muitos cristãos quebrados, vivendo como se Cristo não tivesse ido à cruz. Como se Cristo não fosse o cabeça e que pertencessem ao corpo. Muita gente assim. Por quê? Sabe por quê? A gente acaba se acostumando a ler a Bíblia e falar assim, nossa, que lindo isso aqui. Não, não é isso. Se está escrito, tem que se cumprir. Se está escrito, é isso que eu vou fazer. Se está escrito, é isso que eu vou viver. Porque se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será o quê? Feito. Peraí, então eu preciso tratar isso com seriedade? Ninguém descarta o cabeça do corpo, nem o corpo descarta, nem o corpo da cabeça, não tem como, imagina. Esse é um exemplo maravilhoso. Né, eu brinquei, alguém me mandou uma mensagem essa semana, porque a bispa falou no encerramento do jejum um pouco sobre isso. E aí alguém me mandou uma mensagem brincando comigo, né, que depois que a bispa falou sobre o marido seu cabeça e tal, e eu ainda brinquei, eu falei assim, não, para completar ainda, a Bíblia ensina que Sara chamava seu marido de meu senhor. Sim, senhor, meu senhor. E vós sois filhas de Sara. Aí ele começou a brincar com a esposa e pegou em cima no pé. Eu falei assim, mas pode ficar tranquila. Quando ele quiser sair sozinho, diz que não tem jeito de sair cabeça sozinho sem corpo. Há uma anomalia, não é verdade? Imagina uma cabeça passando por aí sem o corpo. Tem jeito? E um corpo passando sem cabeça? Tem um problema aí. Mas ele me disse, diga comigo, minha graça é suficiente para você. Diga, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então vamos lá. Olha que coisa incrível. Nós aprendemos que graça é a capacitação de Deus sobre nós para fazermos coisas que naturalmente jamais conseguiríamos fazer. Então eu tenho graça para fazer. A graça se aperfeiçoa na sua fraqueza, na nossa deficiência. Quando a gente diz assim, eu não consigo fazer, desculpa. A palavra deveria ser outra. Eu tenho graça para fazer. Graça é favor. Eu consigo fazer. Eu consigo ser melhor. Eu consigo evoluir. Eu consigo. Mas muitas vezes a gente já fala assim, isso eu não consigo, isso eu não dou conta. Você já estabeleceu, a palavra está fora. Já está abrindo mão da graça. Já está abrindo mão da graça. A Liliane ainda falou uma coisa para mim agora há pouco. Engraçado. Ficou claro o que é graça, gente? Diga assim, graça é o favor imerecido de Deus. Diga, graça é o favor de Deus. Diga, graça é o poder de Deus. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Espera aí. Se eu recebo de Deus graça, se eu recebo de Deus amor, se eu recebo de Deus misericórdia, o que eu preciso fazer? Eu também tenho que dar. Eu recebo graça, não dou graça? Você já deu a graça para o seu marido hoje? Porque ele está falando, é normal, no dia a dia, às vezes até a esposa fala, mas isso eu não dou conta de fazer. Eu faço aquilo, não dou conta de fazer. Faça como Jesus fez por você.
Dê a sua graça ao seu marido. É o favor imerecido. Ele não merece? Até porque, inclusive, eu escutei essa semana uma mulher falando: ai, eu fico cansada, a gente tem filho, tem casa, tem trabalho. Realmente, e o marido só bonitinho, lindo no altar. Ah, é. Né? E ninguém sabe. Aliás, as mulheres sabem como que é. E ainda a gente tem que... Eu falo que a mulher não anda 1 milha a mais, a gente anda 2 milhas a mais, 3 milhas a mais. Mas é assim que a gente tem que fazer. Devia estar mais magra então, né? Mas Andando tanto assim. São as a gente não emagrece pelo exercício, a gente emagrece pela dieta, né? Vamos confirmar, não é pela boca, aliás, é pela boca e não pelas pernas. E a gente tem que dar a graça. Agora eu vou só espetar ele, que ele falou que Sara chamou de Senhor. O homem não tem que agir como Jesus? Jesus não lavou os pés dos discípulos? Eu convido hoje você a lavar meus pés. Lavo com todo prazer. Ó, o corpo inteiro, de preferência. Entendeu? Porque... Já que é para lavar os pés, eu lavo tudo, serviço completo. Vou andar 1 milha a mais. Né? Até 2, se quiser. Tá vendo? Não tem que imitar? O marido não tem que imitar? Gente, é interessante esse negócio do cabeça e a submissão, porque submissão é proteção. E hoje, marido, você chega em casa e fala assim: amor, eu quero andar 1 milha a mais. Tá? Não vou lavar só os pés, quero... E que Jesus... É lindo se você for olhar a responsabilidade e os exemplos que você pode seguir. Ele era compreensível. Ele cuidava dos discípulos. Ele ouvia os discípulos. Estou te falando, estou te ensinando, hein? Ele comia junto, ele servia eles. Estou me vendo. Eu estou me enxergando nessa. Mas tem que ser inspirador. Não tem que ser um vídeo que tem que ser de tocar. As palavras do Senhor, o jeito que Ele andou, tem que modificar o teu ser. Eu não consigo ler as coisas que Jesus fez por nós, e quando fala de casamento principalmente, isso tem que mexer, movimentar. Você vê, literalmente, o shalom vai fazer parte de um casamento. Se ele fizer o que Jesus fez pela igreja, e a mulher for submissa, como a igreja é submissa a Jesus, submissão não é ficar trancada dentro de casa sem fazer nada. Não, eu vou produzir, eu vou fazer. O brilho que Jesus me concedeu, o meu Jesus, né, me concedeu, eu vou usar lá fora. Mas é Ele que me protege. Ele faz por mim. Gente, é a equação, é a matemática completa. Você sabe, hoje alguém me enviou uma mensagem de alguém que está desenganado e possivelmente, se Deus não agir, de hoje para amanhã ou depois da manhã, os médicos diz que já está desenganado. E aí alguém disse para mim assim: eu estou com peso na consciência por causa de algumas coisas que eu acho que eu poderia ter feito. E aí eu ainda disse: por isso que a gente tem que realmente fazer tudo enquanto está vivo. Às vezes a gente vive o dia a dia, vai se envolvendo com a vida, e a gente não pensa, claro, ninguém está esperando um momento desse. Mas esse é um momento que mais dia menos dia chega para todos, de uma forma ou de outra, uns abreviados, mais rápido, outros. Então por que a gente... nós deveríamos pensar assim. Eu sempre olho para a Liliane e eu digo assim: se eu perdesse a Liliane de alguma forma hoje, ela me faria muita falta. Muita falta.
Se você perdesse a pessoa que está do seu lado hoje, ou alguém que você ama, não te faria muita falta? Sim ou não? Faria muita falta. Então, a gente tem que caminhar com essa mentalidade. Então, eu vou fazer tudo que eu posso hoje, vou dar o meu melhor hoje. Puxa vida, se eu perdesse, me faria falta demais. Como seria a partir daí? Então, nós não precisamos chegar, e seria tão bom, né, se a gente chegar com aquela consciência tranquila que eu dei o meu melhor. Eu amei, eu cuidei, eu protegi, eu fiz em vida. Porque nós não podemos esquecer disso. Isso pode, eu recebi essa mensagem hoje. Hoje. E aí a pessoa está com peso, porque poderia ter feito algumas coisas diferentes. Sente essa acusação. E hoje nós estamos aqui, temos cabeça para pensar. Existem tantas coisas. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre... Se Jesus é o nosso modelo, deixa eu ler primeiro aqui com você. Se podes, disse Jesus, diga comigo, tudo é possível aquele que crê. Então, é engraçado, né? Às vezes a gente usa muito, tudo é possível ao que crê. Então quer dizer que eu acredito em umas coisas, em outras eu não acredito? Para o que me convém eu acredito e uso a palavra, para o que não me convém eu não uso a palavra. Eu não acredito que eu possa ser melhor, eu não acredito que eu possa crescer, eu não acredito que eu possa fazer coisas, eu não acredito que eu possa ser um marido, uma esposa, um pai melhor, eu não acredito que eu possa ser aquilo que eu não aprendi, eu não acredito que eu possa ser verdadeiro, eu não acredito que eu possa ser a imagem e semelhança do Senhor. Se tudo é possível ao que crê, eu posso, eu tenho graça, eu tenho favor, então eu posso. É aquela frase, se alguém pode, eu também posso. Não é verdade? Diga, se alguém pode, eu também posso. Todos recebemos da sua plenitude, diga comigo, graça sobre o quê? Diga comigo, todos recebemos da sua plenitude. Diga, graça sobre o quê? Graça. Então, ao invés de nós usarmos sempre aquelas declarações, eu não posso, eu não dou conta, eu não consigo, está sendo, não, eu tenho graça, eu posso. Eu posso. Ou, né, porque a gente tem que ir no contrafluxo do que o mundo fala. Existe a sabedoria do mundo, que seriam os conselhos do mundo, e a sabedoria, né, de Deus, que são os conselhos que estão na palavra. E, às vezes, não é nem mais isso, não posso, já foi, acho que essa frase. Não, não é certo. Agora eu tenho que ver o meu lado, eu tenho que ir em busca da minha felicidade. Não. O correto, pela Bíblia, eu não buscar os meus próprios interesses. Para eu ser feliz, eu tenho que ver a felicidade dele. Mas isso já é abrir mão de tudo. Não, isso é ser inteligente. Isso é ser sábio, porque se ele ficar feliz, eu estou feliz. E você sabe que nesses praticamente 30 anos de casado, todas as batalhas que eu enfrentei, que eu enfrento, que eu sou o alvo, ou o problema é comigo, eu tiro de letra. Quer ver mexer com o meu marido e com meus filhos? Não é que eu parto para a briga, não, tá? Eu dobro o joelho e vou orar. Mas eu fico inconformada, eu viro uma leoa. Eu brigo mesmo. Mas se é comigo, é de boa. Então, eu literalmente, eu busco pela felicidade da minha casa, do meu lar. Se o meu lar estiver sendo abençoado, automaticamente eu me sinto abençoada. O que Jesus fazia quando a tempestade se levantava? Ele fugia dela? Fazia o quê? Enfrentava, repreendia a tempestade. Nós não fugimos de tempestade. Nós enfrentamos, nós repreendemos a tempestade. Nós fazemos aquilo que nós precisamos
É o exemplo, né? Jesus, ele não fez... ele andou sobre as águas, em meio a ventos fortes. Ele repreendeu a tempestade, quando essas tempestades se levantavam. Ele não parava por causa das circunstâncias. Ele seguia. Por quê? O que o senhor quer dizer com isso, bispo? As pessoas hoje, qualquer coisa, dizem, eu vou parar. Hoje, por qualquer coisa, dizem, eu vou desistir. Há alguns anos eu prego sobre isso. Eu aprendi na minha caminhada atendendo pessoas. Eu sempre ouço as pessoas dizer assim, eu vou parar, vou desistir, vou largar, vou separar, não estou aguentando mais. Mas é sempre mais fácil. Parece a alternativa mais fácil do que aquela assim, eu vou lutar, eu vou buscar, eu vou repreender essa tempestade, eu vou combater esse mal, eu vou repreender esse mal, eu vou me colocar na brecha. Eu não aceito fechar as portas, eu não aceito me separar, eu não aceito a minha família, eu perder a minha família, eu não aceito perder o meu casamento, não, eu não aceito o diabo roubar o que é meu, eu não aceito o diabo roubar a minha paz, eu não aceito. É sempre mais fácil desistir, parece. Essa não é a melhor escolha. Essa é a pior decisão. Porque quando você começa a ceder, se prepare, você vai ter que ceder para muitas outras coisas. É assim que acontece. A gente começa a ceder. Ah, não tem problema, eu perdi isso, não tem problema. Ah, não tem problema, eu perdi aquilo, não tem problema. Ah, não. Aí, o que acontece? Vive aquela vida só de perda. Diga comigo, tudo quebrado? Tudo faltando? Tudo fora do lugar. Essa é uma boa inspeção para se fazer. O que está quebrado na sua vida? O que está quebrado na sua casa? Agora eu vou no literal mesmo. Eu aprendi, é igual acontece muitas vezes no nosso dia a dia. Já prestou atenção que a gente pode se acostumar com as coisas bagunçadas, a gente pode se acostumar com as coisas fora do lugar, a gente pode se acostumar com as coisas quebradas. Já prestou atenção nisso? Sim ou não? A gente se acostuma com isso. Só que isso é uma mensagem muito ruim que você está mandando para o mundo espiritual. Essa é uma mensagem, você se acostuma com coisas que você não deveria se acostumar. Isso vai virando rotina, vai se tornando normal. Quer um bom exercício? Pare e olha na tua vida, na tua casa. Literalmente, estou falando, na sua casa. O que está quebrado? O que está faltando? O que está fora do lugar? No relacionamento, o que está? Eu vou corrigir isso. Não vou aceitar bagunça. É assim que a gente começa a governar. É assim que a gente começa a assumir o controle da situação. A gente vai cedendo em coisas que não deveria ceder. Vai se acostumando com coisas que não deveríamos nos acostumar. E aí, chega um momento que você olha, está tudo arrebentado, tudo destruído. Desmoronou. Caiu. Muitas vezes tentaram matar Jesus e ele não parou o seu trabalho por isso. Jesus deparou com pessoas problemáticas, cegas, aleijadas, enfermas, pessoas perturbadas. Ele não parou, ele ajudou essas pessoas, ele limpou os leprosos, ele curou. Então, vem cá, se nós somos discípulos de Jesus, por que nós agimos diferente? Jesus não...
O seu dia a dia não foi com pessoas só legais. Com muitas pessoas problemáticas. Ele enfrentou, ele levou cura, transformou vidas. Ele não parou, continuou seguindo. Ele foi afrontado diversas vezes e deu as respostas certas e continuou seguindo. Quantas vezes ele foi afrontado? Quantas vezes ele foi afrontado? Tentaram jogar ele de precipício. Chamaram ele de endemoniado. Falso. Mestre. Filho de Beuzebu. E ele seguiu. Ele não parou. Nós sozinhos sem Jesus, nós somos miseráveis, mas com Ele nós podemos reinar em vida. Está prestando atenção no que eu estou falando para você aqui ou não? Sim ou não? Parece uma coisa, mas era Jesus. Não, é Jesus em carne. Olha que coisa engraçada, né? Quando nós encontramos uma pessoa vitoriosa, ao invés de você criticar, olha para aquela pessoa, aplauda aquela pessoa, porque ali tem alguém, ele não chegou ali de graça. Não chegou ali de graça. Eu não assisti não, talvez alguns de vocês começaram. Eu comecei a assistir ontem. Ontem fui tirar o meu período de meditação. Quem está no seu? Fui tirar meu período de meditação, terminei minha meditação. Aí, momentos antes de dormir, eu liguei, eu fico procurando alguma coisa que acrescente, ou alguma coisa que eu goste. E ontem eu me deparei com um documentário, não é nem um documentário, mas é história, um filme da história da criação, o cara que criou o Uber. Teve alguém que já assistiu isso ou não? Não? A gente olha esse negócio que foi criado, essa ideia poderosa que foi criada, que gerou aí, né, bilhões e bilhões, hoje uma marca que vale bilhões. E aí, o filme relata a história. O que esse cara enfrentou para estabelecer esse negócio, você não tem noção. Você não tem noção. Tem um documentário, se não me engano, no Prime ou E aí, multas e mais multas, perseguições, ameaças, as empresas do ramo de táxi, mais prefeituras, mais a política toda se voltou contra ele, e ele dizia, eu acredito, eu não abro mão. Eu acredito, eu não abro mão do meu sonho. Essa é uma guerra que vai vencer quem quer mais. E eu acredito que ninguém quer mais do que eu. Qualquer um teria desistido. Quando se levantou e entravam dentro do estabelecimento e deixava todas as multas ali, todo mundo trabalhava com ele e falava, e agora? Nós não temos dinheiro de onde, não temos de onde tirar. E ele dizia, não importa, eu vou seguir. É uma batalha de quem quer mais. Eu duvido que eles querem mais do que eu. Eu vou até as últimas consequências, eu não abro mão. E aí a gente olha hoje, né, hoje alastrou no mundo inteiro, isso ele estava lutando para conquistar a cidade dele. Isso é só um exemplo que eu quero dar para você para a vida. Quando a gente quer muito algo, quando a gente está determinado a algo, eu não abro mão. Aí você olha, nós somos capacitados para viver uma vida gloriosa, segura, poderosa, sem limite, porque tudo é possível a quem? Por que foi possível esse cara? Ele acreditou em algo. Ele acreditou, ele não abriu mão. Então quando nós acreditamos que eu posso viver essa vida poderosa, eu posso viver uma vida extraordinária, um casamento extraordinário, ter uma família extraordinária, eu posso. Tudo é possível ao que? Eu posso, estou determinado, estou comprometido. Eu estou comprometido.
O que eu precisava fazer, por isso que eu comecei aqui perguntando, né? Interesse. Eu gostaria, isso é conversa de gente derrotada. Gostar é só expressar a preferência de algo que gostaria. Não, eu estou determinado, eu estou comprometido. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer. O preço que eu tiver que pagar, eu vou pagar. Não é diferente? Sim ou não? Não, o preço que tiver que pagar, eu vou pagar, mas eu não aceito perder, eu não aceito ser roubado, eu não aceito não viver os meus sonhos, eu não aceito viver nada mais, nada menos do que aquilo que o Senhor conquistou para mim. Eu tenho graça para viver. Diga comigo a palavra aqui, ó. Seja o quê? Mais uma vez, seja implacável. Temos a totalidade de Cristo em nós. O que é uma pessoa implacável? Está ali focado, eu não desisto, determinado. O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem não é passageiro. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Mais uma vez, este mundo corrupto já está definhando, assim com seus desejos egoístas. Mas a pessoa que realmente faz a vontade de Deus, essa pessoa permanecerá para sempre. Não, nada é passageiro na vida dela. Ela estabelece. Ela vive. Irmãos, não penso que eu mesmo tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Diga comigo em voz alta: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção, o que está escrito ali? Quem tem um alvo, diga comigo, quem tem um alvo, não fica preso ao passado. Eu tenho um alvo. Ninguém vai chegar num alvo preso no passado. Porque o alvo está adiante, o passado está atrás. E é muito comum pessoas ficar se lamentando, chorando o passado, lamentando coisas que não gostaria de ter vivido, não gostaria de ter passado. Tem muitas coisas na vida que a gente não gostaria de ter passado. Mas faz parte. Vamos dar um novo significado a isso. Vamos dar um sentido certo a isso. Apressa na direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Tem um prêmio para nós. Acontece que alguns não têm a capacidade de fazer isso aqui, ó. O que é isso? Precisamos virar a página. Vida nova. Estamos em 2023. 22 já passou. 21 já passou. 20 já passou. Precisamos virar. Ter essa capacidade. Seguir, abandonar o que aconteceu no passado. Não faz mais parte. Tem um futuro aí, ó. As pessoas que realmente creem nessa totalidade da graça, que nos capacita a seguir em frente e triunfar, vira a página. São decisões, senão a gente... Você sabe quem luta para nos manter no passado? O diabo. Você nunca vive o futuro. Porque você vai sempre estar aprisionado ao passado. Não tem como viver o futuro ou um presente poderoso aprisionado ao passado. Essas palavras de Paulo, elas são incríveis. Nós fomos capacitados para virar a página e seguir em frente, receber o prêmio celestial que Deus tem para cada um de nós. Quando você está vivendo uma vida poderosa, uma vida abundante, isso não é um prêmio? Sim ou não? É um prêmio. Pagamos o preço. É um prêmio. Portanto, já
que estamos cercados por tão grande nuvem, diga comigo, de testemunhas, que pela fé testemunhar a verdade da fidelidade absoluta de Deus, despojando, diga comigo, despojando, não, fala comigo aqui, despojando todo o peso desnecessário. Ó, tira a mochila. Tem peso aí que não precisa carregar mais. Tem peso que já é desnecessário. Às vezes a caminhada já está tão pesada, não está? Sim ou não? Então vamos aliviar. Tem coisa que a gente não precisa carregar mais. Abra a mochila e põe para fora. Porque tem coisa que só está botando um peso desnecessário. Ó, a Bíblia diz. E o pecado que tão facilmente, inteligentemente nos enreda. Corramos com perseverança e persistência a implacável corrida que está diante de nós. Está diante, olhando para longe de tudo que nos distrai. Diga comigo, eu preciso estar longe de tudo que me distrai. Focalizando os nossos olhos em Jesus, que é o autor e aperfeiçoador da fé. O primeiro incentivo para a nossa crença e o único que traz a nossa fé à maturidade. Que por causa da alegria de cumprir a meta, diga comigo, cumprir a meta, nós temos uma meta a cumprir, colocada diante dele, suportou a cruz. Diga comigo, suportou a cruz. Você sabe que todos nós temos uma cruz para carregar. Então nós suportamos a nossa. Ignorando a vergonha, e sentou-se à direita, ignorando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus, revelando sua divindade, sua autoridade e a conclusão de sua obra. Considere e medite sobre aquele que suportou dos pecados tal hostilidade amarga contra si mesmo. Considere tudo em comparação, diga comigo, em comparação com suas provações, para que você não fique cansado e sem coração. Quer dizer, o que eu estou passando é pelo menos perto daquilo que Jesus passou? Ele suportou. Eu tenho o Espírito dele. Eu tenho a graça. Eu preciso travar as minhas guerras para alcançar a paz. E a maior das guerras que nós travamos é interna, você sabia? Sabia disso? Então, eu preciso travar. Então, fortaleçam as mãos fracas e os joelhos que tremem. Fortaleça. Existe uma corrida que está diante de nós, nós precisamos com perseverança, persistência e resiliência correr essa corrida. Senão nós não chegamos. Nós temos condições disso. Nós somos implacáveis a cada dia, temos que ser. Espera aí, eu não vou desistir. Sabe aquela frase? Vamos lá. Não importa como você começou, mas como você vai o quê? E como é que você vai terminar? Já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Você pode ter começado mal, mas se você estabeleceu, eu vou terminar bem. Eu vou terminar os meus dias bem. Porque eu vou ser implacável a isso. Eu vou terminar bem. Uma pessoa que é implacável está determinada. Muita gente começa e para. E nunca chega. Não basta começar. Você tem que colocar dentro de você que você vai terminar bem. Tem uma guerra aí dentro de você. Judas começou bem. Terminou bem? Sim ou não? Não. Não terminou. E por que não terminou? Permitiu que coisas
o distraísse. Permitiu, não travou aquela guerra interna para vencer aquele mau caráter que estava lá dentro. Tinha tudo. Quando a gente fala de Judas, a gente chega àquela conclusão, né? Por isso que eu volto à questão aqui da determinação. O quanto você está comprometido, o quanto você está determinado. Porque é aquela frase que a gente sempre diz aqui, Judas teve o melhor líder, o melhor professor, o melhor amigo, a melhor influência. Ele teve tudo de melhor do lado dele. E do que aproveitou, do que valeu. Então tem gente que não é, eu não tive influência. Tem sim, tem sim. Para a gente sabe, até as péssimas influências são boas. Você olha e diz, isso eu não quero para mim. Essa vida eu não quero para mim. Esse fim aqui, nem pensar. Vou trabalhar e vou terminar meus dias completamente diferente. Diga comigo, eu preciso ser o quê? Como é que você vai terminar? Não brinca, está cheio de histórias por aí. Se parar, se for um pouquinho inteligente, você vai olhar ao seu redor, você vai ver muitos exemplos que já são ótimos exemplos para você. Vamos ser implacáveis em viver uma vida extraordinária. Deixar uma marca, um legado. Cumprir com o nosso propósito. Ter um alvo diante de nós. Ter uma meta. Tem uma meta a ser corrida. E nós não podemos fracassar nessa meta. Quer reinar agora e com Cristo mais tarde? Precisa vencer. Amém? Fique em pé, por gentileza. Hebreus 12 diz assim, percebem que isso significa todos esses pioneiros iluminados ou iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer, diga comigo, é continuar. Diga, eu não posso parar. Diga, eu não posso desistir. Diga, eu serei implacável. Leia aqui comigo. Diga, livre dos acessórios inúteis. O que são acessórios que você não precisa carregar mais? Serve para nada. Só vai ter mais peso para você. Comece a correr. Nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra. Tem gente obesa, muita informação e pouca ação. Posso falar uma coisa para vocês? Com muito amor? Muitos de vocês já sabem o que tem que fazer. Não é falta de informação. Já sabe. Nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que come e nunca exercita. Que só vai acumular gordura espiritual. E não vai trazer nenhum benefício para nós. A Bíblia diz que fé sem obras é o quê? Morta. Inútil. Nada de pecados parasitas. Sabe o que é pecado parasita? Que está aí, sugando. Sabe aqueles pecadinhos de estimação? A gente tem aqueles pecadinhos de estimação. Esse é o meu pecadinho. Só que ele está aí, igual um carrapatinho. Sugando o seu sangue. Mantenha os olhos em Jesus, que começou, diga comigo, e terminou a corrida de que participamos. Ele começou e terminou. Diga, eu vou começar, eu comecei e vou terminar. Observe como ele fez.
porque ele jamais perdeu o alvo de vista. Aquele fim jubiloso com Deus, ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. A cruz, a vergonha, diga comigo, tudo mesmo. Aí tudo, não dá nem para a gente explicar tudo. Agora está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Isso é lindo. Esses são os heróis da fé, homens e mulheres que foram implacáveis. A galeria do Hebreus, homens e mulheres implacáveis. O Espírito Santo nos ensina a terminar, a concluir as coisas que chegam às nossas mãos. Não basta começar. Inclusive, um dos grandes problemas que nós enfrentamos é sempre começar e parar. Sempre iniciamos e vamos parando no meio do caminho. E essa é uma libertação que precisa acontecer. É uma mudança que precisa acontecer. Porque senão, não sai do lugar. É tão triste ver cristãos que não terminam o que começa. Está aí a leitura com você. Cristo é o nosso modelo, ele concluiu. Então, se nós não estamos vivendo bem, nós não vamos terminar bem. Por isso que nós precisamos viver bem. Continuar a seguir, focar, forçar um pouco mais. Pressionar com mais força. Tem momentos que nós precisamos colocar mais força. Andar uma milha a mais. Precisa fazer isso. Vamos ajustar o que precisa ser ajustado. Nós estamos no início dos projetos de conquistas. Eu fiz a pergunta aqui, ó. Projeto espiritual e ministerial. Que nota você dá para a sua vida espiritual? Conhecimento, comunhão, intimidade, relacionamento com o Espírito Santo, autoridade, poder. Projeto familiar e sentimental. Que nota você dá para a sua vida familiar? Precisa entrar o ano assim, dizendo assim, eu vou subir tudo. E cuidado, é muito importante os casais conversarem, porque vai por mim. Quando eu atendo, se eu perguntar que nota você dá, o marido vai falar uma coisa, a esposa vai falar outra totalmente diferente. Então não há um alinhamento. Um pode achar que está quase 10. Aí você pergunta para o outro fala, não, para mim está 2. Por quê? Tem coisas que precisam ser ajustadas. Está bom para um lado, não está bom para o outro. Que nota você dá para o seu projeto de saúde? Como é que você quer terminar os seus dias? Mas vamos lá, como é que está a sua saúde mental, emocional, física? Como é que está? Seu projeto financeiro, profissional, como é que está? Que nota você daria? Reclamar vai resolver? Sim ou não? Chorar vai resolver? Murmurar vai resolver? Não, vai piorar. Mas, espera aí, eu vou mudar isso aqui. Eu vou subir o nível. Eu vou subir o padrão. Nós vamos viver o extraordinário. Nós vamos viver o fora do comum. Comum todo mundo vive. Não é verdade?
Comum, você já sabe. Agora, diga, eu vou viver uma vida fora do comum. É isso aí. Você tem graça. Você tem graça. Se você for implacável, você tem graça. Temos a totalidade de Cristo em nós. Graça sobre graça. Esteja determinado. Eu vou virar isso. Nós vamos virar o jogo. Quero que Deus se agrade de mim, quero que Deus se agrade da minha fé, quero crescer em comunhão com Deus. Eu quero terminar bem. Quem quer terminar bem? Não só o ano, mas um ano ser melhor do que o outro na sua vida. É assim. Então, começa aqui. Mais do que nunca esse ano, nós precisamos de muita graça. Precisamos ou não precisamos? Nós precisamos de graça. Muita graça. Para que Deus nos proteja, nos guarda e venha o reino do Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Nós precisamos disso. A casa, casamento, família. Agora, olha aqui para mim, por favor. Todo mundo. Presta atenção, eu vou falar com amor com você. Criança tem coisa de criança. Adulto vai receber bênção de gente grande. Então nós precisamos crescer. Ser maduros para tomar as decisões que precisamos tomar. Firmes. Começando aqui, hoje nós estamos na reunião do cultivo familiar. Vamos lá, vamos fazer um acordo? Vamos melhorar? Vamos crescer? Vamos evoluir? Vamos viver de verdade? Vamos ser felizes de verdade? Vai ser nada de aparência na nossa vida? Ver de aparência dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho. E chega um momento que a gente não consegue sustentar. Diga assim, eu quero uma vida de verdade. Diga, tudo na minha vida vai ser de verdade. Você sabe por quê? Porque senão você vai se acostumar com tudo. Você vai fingir que você é próspero e você não é. Você vai fingir que você é ajustado no seu casamento e você não é. Você vai fingir que você é espiritual e você não é. E aí o que vai acontecer? Uma vida de mentira. É uma vida mentirosa. Tem problema se você não está vivendo isso agora. Mas eu estou tomando uma decisão. Não vou aceitar mais. Não vou viver uma mentira, não vou viver uma casca, não vou viver uma farsa. Não vou viver de imagem. Vamos ajustar. Se eu não vou fingir que eu sou próspero. Diga comigo, eu serei próspero. Não, você não vai fingir. Vai precisar ficar pagando esse preço por aí. Quando você realmente, você não vai precisar mostrar, as pessoas vão ver naturalmente que você é. Não, nós não vamos fingir que nós somos felizes, que nós somos unidos. Nós vamos ser amigos, parceiros, cúmplices. Vamos conversar, vamos dialogar. Eu falo, você me ouve, eu ouvo. Você fala, eu te ouço. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, segure o seu projeto no seu coração. Tem um futuro poderoso para você. Tem um futuro glorioso para você. Tem um futuro, diga assim, o meu futuro é melhor do que eu imagino. Não, mas você tem que imaginar. Porque ele vai ser melhor. É glorioso. Deus tem um futuro poderoso para nós. Tome decisões aqui hoje. Diga assim, Senhor, eu não quero nada mentiroso na minha vida. Eu não quero nada de aparências na minha vida. Diga, tudo na minha vida vai ser verdadeiro. Tudo na minha vida vai ser real. Tudo.
a sua vida espiritual, você vai estabelecer que a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus vai ser verdadeiro, vai ser real. A sua fé vai ser real. O seu casamento vai ser real. O seu relacionamento, seus relacionamentos familiares será real. Tudo será real. Você vai ser próspero de verdade, viver uma vida abundante de verdade. Você vai ter paz de verdade. Não é fingir que tem paz, você terá paz de verdade. Então eu quero que você agora, na sua oração, você vai dizer: eu não aceito nada mentiroso na minha vida, eu não aceito nada de aparências na minha vida, eu vou viver uma vida real, eu vou viver uma vida verdadeira, tudo na minha vida será verdadeiro, tudo na minha vida será verdadeiro. Diga: chega de mentira, chega de mentira. Então começa a falar a verdade para você, falar a verdade acerca de você mesmo. Chega e tome essa decisão: nada na minha vida será uma mentira, tudo na minha vida será real, será verdadeiro, será poderoso, será glorioso. Em nome do Senhor Jesus, declare que este será o melhor ano da sua vida até então, um ano de grandes viradas, de grandes reviravoltas na sua vida. Diga: esse ano eu vou viver a glória de Deus, esse ano eu vou reinar, eu vou governar, eu tenho unção para governar, em nome do Senhor Jesus. Não, minhas emoções não vão me governar, o medo não vai me governar, o passado não vai me governar. Não, o passado, os problemas, coisas que eu passei, que eu enfrentei, não, isso não me governa mais. Não me governa mais, os problemas não me governam. Em nome do Senhor Jesus, eu não fujo mais, eu vou enfrentar cada situação, eu vou encarar cada um dos problemas, cada tempestade, eu vou enfrentar e vou fazer ela parar, ela vai cessar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro uma vida poderosa, um casamento poderoso, uma vida próspera, uma vida abundante. Eu declaro em nome do Senhor Jesus uma família estruturada, uma família feliz. O meu lar será um pedacinho do céu, o meu casamento será verdadeiro, os meus relacionamentos serão verdadeiros, em nome do Senhor Jesus. Declara com toda a tua fé, profetiza. Nós criamos o futuro através da nossa boca, nós criamos o futuro profetizando. Então profetiza, a Bíblia diz: tudo que disser lhe será feito. Então ore e declare: Senhor, eu não aceito nada quebrado na minha vida, nada faltando, nada fora do lugar. Eu não aceito mais nada quebrado, eu não aceito mais nada faltando, eu não aceito nada fora do lugar na minha vida. Eu não aceito, em nome do Senhor Jesus. Tudo que está quebrado será consertado, tudo que está faltando será provido, em nome do Senhor Jesus. Tudo que está fora do lugar será colocado no seu devido lugar. É o que eu declaro em nome de Jesus. Isso, declara, diga: esse ano é o ano de maior crescimento, é o ano que eu mais vou crescer, é o ano que eu mais vou evoluir, é o ano que eu mais vou prosperar. Esse ano eu vou na contramão, em nome do Senhor Jesus. Eu vou prosperar como nunca, eu vou crescer como nunca, eu vou evoluir como nunca. Eu vou terminar esse ano muito mais sábio, eu vou terminar esse ano muito mais próspero, eu vou terminar esse ano muito mais abençoado. Esse ano será o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus. Declara com toda a tua fé, com toda a tua convicção, em nome do Senhor Jesus. É noite de Deus fazer um novo na sua vida. Vire a página, deixe o peso tudo para trás e declara: Deus tem o novo, Deus tem o melhor, Deus tem um ano de governo para você. Diga não à preguiça, não à teimosia, não às brigas, tudo aquilo que te para, diga não. Vire a página, Deus tem o melhor. Deus tem um ano de governo, o melhor casamento, o melhor salário, o melhor trabalho, a melhor saúde, a melhor vida espiritual. Hoje é dia de Deus fazer o novo. Abra seu coração, deixe todo o peso para trás e você tem a graça. Você tem a graça de Deus sobre você. Você pode falar que você não consegue, mas peça a Ele essa graça e você vai conseguir vencer.
Você vai conseguir ir até o fim. Você vai dar graça para o seu marido. Você vai dar graça para a sua esposa. Você tem graça. Você também tem graça do Senhor para fazer tudo. Você é capaz. Porque se você abrir o teu coração, Deus vai encher de graça, de favor. Fala que você vai terminar esse curso. Você vai atrás dos seus sonhos. E Deus vai abrir os caminhos, aplanar, endireitar. Deus vai providenciar tudo. Deus vai te colocar por cima. Deus vai cumprir, honrar o desejo do seu coração. É noite de virar a página. É noite de desejar o novo. É noite de decidir esse shalom para a sua vida. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Fale isso para o Senhor. Eu quero a melhor do Senhor na minha vida. Eu não aceito ser a mesma pessoa, o mesmo cristão, orar da mesma maneira, chegar da mesma maneira e ir embora da mesma maneira. Não, eu quero novo. Senhor, eu oro com a igreja agora, Senhor. Nós sem o Senhor, meu Pai, nós não somos nada. Somos miseráveis, Senhor, somos fracassados. Mas com o Senhor, meu Pai, nós nos sentimos fortes e imbatíveis. Senhor, nada nem ninguém pode nos parar. Nada nem ninguém pode nos derrotar. Meu Pai, eu creio, Senhor, em restauração de casamento. Senhor, causas sendo julgadas, casas sendo entregues, salário sendo aumentado. Tudo aquilo que se levantou vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Senhor, porque nós nos levantamos com fé, nós nos levantamos com força, meu Pai, reivindicando a porção que é nossa, Senhor. Uma casa abençoada, um lar ajustado, filhos obedientes, maridos dedicados, esposas submissas, o homem sendo cabeça, as mulheres sendo sábias, meu Pai. E assim, meu Pai, a Tua glória descendo sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, enche este lugar, enche da Tua graça. Espírito Santo, queremos o Teu favor, queremos, Senhor, seja neste lugar, enche a cada um agora, meu Pai, dá o Seu favor, da Sua graça, abre a mente, Senhor, limpa os corações. Aquele que precisa perdoar, perdoe nesta noite. Ó Senhor, derrama dessa graça, meu Pai. Com essa graça, meu Pai, nós vamos ir longe, nós podemos fazer qualquer coisa. Sinta a unção do Senhor, sinta a graça do Senhor, sinta sendo cheio do Espírito Santo. Você tem o favor, você tem a proteção, você tem o sim do Senhor. Você está com a sua família aí? Segura a mão da sua família. Segura, se você tiver os casais que estão juntos, quero que você segure de frente, segurando de frente as mãos dessa pessoa. Olha nos olhos dela e diga assim: esse será o melhor ano de nossas vidas. Diga: é o ano que nós mais vamos crescer, é o ano que nós seremos mais abençoados, nós veremos a glória de Deus. Diga: em nome do Senhor Jesus, nós seremos abençoados como nunca. Este será o ano mais glorioso, poderoso, extraordinário de nossas vidas. Diga: nós vamos reinar, nós vamos reinar, nós vamos governar. É ano de governo, nós vamos governar em nome do Senhor Jesus. Diga, olha nos olhos dela e diga assim: ó, em nossas vidas não vai estar nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Tudo será ajustado, tudo será consertado. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos terminar esse ano muito, muito melhor do que nós começamos. Em nome do Senhor Jesus. Levante, vire para cá, levante o seu projeto, por favor. Levante. Eu quero declarar, profetizar sobre a tua vida, sobre o teu ano, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero profetizar que você cresça em sabedoria, em visão, direção, revelações, ideias, projetos. Que você cresça na unção, que você cresça na graça, que você cresça na fé, que você cresça no conhecimento,
Que você cresça na comunhão com o Espírito Santo. Eu quero declarar que você cresça financeiramente como nunca cresceu. Que vocês prosperem como nunca prosperaram. Que vocês evoluam como nunca evoluíram. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que em 2023 vocês vão viver aquilo que nunca viveram antes, para a glória do Senhor. Eu concordo com os teus projetos. Eu declaro os teus projetos materializados em nome do Senhor Jesus. Eu libero essas palavras proféticas sobre a tua vida e elas vão se cumprir em nome do Senhor Jesus. Nós vamos terminar de forma gloriosa, poderosa, extraordinária. É o que eu profetizo sobre a tua vida. Diga: eu creio. Diga: eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus, bem forte. Nada quebrado, nada falta.